Fala pessoal, tudo jóia? Como é que está esse início de estudos? Bom, eu estou gravando esse vídeo porque recebi bastante pedidos que o pessoal está com dúvida na parte de derivadas. Então, eu vou fazer um vídeo de reforço nesse ponto, tentar simplificar o máximo possível, ou pelo menos deixar claro o que nós vamos usar aqui, porque logo vocês vão ver essa ferramenta lá em cálculo e aí sim vocês vão entender bem melhor o que essa matéria, essa parte da matemática importa, né, de uma forma mais geral. Apesar de que dentro da física é onde vocês vão ter sim uma das partes mais interessantes disso daí, tá joia? Sem mais delongas, então vamos falar um pouquinho sobre derivadas. Tá? A derivada, ela vai ser, né, daqui para frente, nada mais, nada menos do que um novo operador para vocês, tá? Assim como daqui uns 3 meses vai ter também a integral, nesse momento nós vamos introduzir esse novo operador, que é a derivada. Tá? Até o final do ano, vocês vão estar fazendo derivada e integração, como vocês fazem multiplicação e divisão, e assim por dizer, né? Penso que isso seja um elogio, né? Não espero que esteja sacaneando com vocês falando isso, tá bom? Mas é uma operação matemática e com ela nós conseguimos tirar bastante informações super interessantes, não só não só na física, mas como em muitas outras áreas de economia, de estatística, só de pensar em duas aqui rapidamente, tá? Então, essa parte do cálculo, essa parte da matemática, ela vai ser bem importante para que você possa absorver o máximo possível, né? Tornar o mais natural possível e assim você usar uma ferramenta para te ajudar e não para te atrapalhar, como muitas vezes a gente acaba fazendo com alguma parte da matemática. Tá ok? Bom, o que é o operador derivada? O que a derivada faz? Em primeiro lugar, vamos pensar em algumas situações em que nós podemos estudar a derivada. Geralmente, né, o primeiro contato que nós temos é através de análise de gráficos, através de análise de funções, certo? Então, imagine um gráfico qualquer, né, que está desenhando uma parábola, né, uma parte de uma parábola, uma concavidade para baixo, né? E a partir dessa função, nós podemos querer saber, por exemplo, em dois pontos quaisquer, né? Aqui está marcado um ponto em laranjado. Deixa eu pegar aqui o laserzinho para ficar mais fácil de vocês visualizar. Então aqui ele tem um ponto em vermelho, né? E um ponto em laranjado. E eu posso querer perguntar para vocês o seguinte: uma reta que conecta esses dois pontos, qual que é a inclinação dessa reta? Primeira coisa que é bom vocês já irem relembrando, e eu acredito que o professor de cálculo também já vai chegar considerando parte disso como sendo conhecido, é que tipo de gráfico a gente espera de algumas funções. Por exemplo, uma função de primeiro grau, eu espero que tenha um gráfico de uma reta. Uma função de segundo grau, eu espero ter um gráfico de uma parábola. Né? Um gráfico de terceiro grau vai ser uma curva que tem um máximo, um mínimo e parte do menos infinito vai para o infinito, algo dessa forma. Né? Existem algumas formas padrões que nós conhecemos e até brevemente, provavelmente, os professores vão dar uma revisada, mas são coisas que mais ou menos de senso comum e muitos professores vão considerar isso como conteúdo de conhecimento, né? Bom, é muito simples, com a maturidade que vocês têm agora,
Se você tirar um tempinho para dar uma revisada nessa parte básica aí de funções, tenho certeza que você vai absorver em muito menos tempo do que quando você teve as aulas especificamente desse conteúdo, tá? A maturidade, a inteligência, a sua inteligência, ela amadureceu e nesse ponto essas matérias que às vezes lá atrás pareciam impossíveis, hoje elas vão estar muito mais acessíveis aos cérebros de vocês, tá bom? Então, como eu conversei com vocês na primeira aula, é importante que vocês agora aprendam também a estudar, né? Aprendam a se policiar para conseguir estudar, porque vai depender muito de você, o seu desempenho, né? Daqui para frente, ok? Então vamos lá. O que, que eu espero então, né, de desses dois pontos que nós temos aqui, né? Uma reta que liga esses dois pontos. E quando eu falo de reta, eu estou falando de uma função de primeiro grau. E função de primeiro grau é aquela função do tipo f de x é igual a ax mais b, né? Onde os termos a e b são pontos conhecidos, ou melhor, se esses pontos são dados, é fácil identificar onde eles estão, o que eles significam na nossa reta. O mais importante desse momento é a gente entender o termo que acompanha a variável. Então, eu falei que a letra A é o termo AX, né? Esse camarada ele é chamado de coeficiente angular. Ele dá para você, para uma função de primeiro grau, exatamente qual é a inclinação dessa reta, tá? Do seu gráfico lá ele vai ter um certo ângulo com a horizontal, o coeficiente angular vai te dizer qual que é a tangente desse ângulo, ok? E aqui, então, se eu vou deixar a animação rolar aqui do PowerPoint, vocês vão perceber que para diferentes tamanhos, né, para diferentes tamanhos desse intervalo, Δx, Δy, o que, que acontece com a inclinação, essa linha vermelha, essa reta vermelha? Vocês conseguem perceber que essa inclinação ela vai variando conforme eu vou variando a posição desse ponto, né, da distância entre um ponto laranja, né, um ponto A e um ponto B, um ponto vermelho ali. Muito bem. O que essa animaçãozinha está querendo demonstrar para vocês é o seguinte, que se eu quiser saber qual é a inclinação, né, de uma função num determinado ponto, vamos pensar que a matemática que nós temos até aqui, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que considerar a menor distância possível que eu consiga para determinar uma reta, né? Se eu estou querendo saber qual que é a inclinação de uma reta, eu preciso de dois pontos. Então, para eu fazer isso com a matemática que vocês têm até agora, eu tenho que sempre ter um intervalo Δx, Δy mensurável. Muito bem. E aí, vamos desenhar, vamos escrever um pouquinho aqui o que eu quis dizer até o momento, tá? Então, é uma das coisas que eu falei para vocês, né? E eu não estava com meus instrumentos de notação para vocês visualizarem. Eu comentei sobre a função de primeiro grau, que a gente tem lá, dependendo do livro, né, f de x ou o próprio y, que é igual a um ax mais b, né, essa a forma que nós temos para uma equação de primeiro grau, né? Muito bem. Então, como eu disse para vocês, o termo que acompanha a variável, o termo que acompanha o x nesse caso, que aqui é a letra, estou representando pela letra A, é o que nós chamamos de coeficiente angular, e ele nada mais é do que a tangente da função entre esses dois pontos. Vamos entender melhor. Vou redesenhar aqui o que a gente tem ali no PowerPoint, só para vocês entenderem. Então, foi feito aí uma parábola, né? Uma parte de uma parábola, né? Com a cavidade para baixo, certo? E aí nós estávamos questionando se entre esses dois pontos
Qual que é a inclinação? Bom, é uma reta, né? Então, a inclinação ela pode ser calculada da seguinte maneira. Esse ponto, nós vamos chamar, eu prefiro dessa maneira, chamar de ponto x1, né? Porque é o primeiro ponto ao longo do eixo x. Esse outro ponto aqui eu vou chamar de x2, que é o segundo ponto ao longo do eixo x. Bom, o ponto x1 ele dá um valor aqui na função y, né, que vou chamar de y1, simplesmente porque também está correspondendo à outra coordenada do eixo xy, né, do nosso sistema de eixo xy, na posição que eu estou chamando de posição 1, ao mesmo tempo que esse aqui vai ser o ponto y2, né, sendo y a função geral aqui, certo? Como é que eu faço para calcular a inclinação dessa reta, dessa linha preta que eu acabei de desenhar aí, né? Essa linha reta que está aqui. Bom, se eu conheço quais os valores de x1 e x2, a diferença entre esses dois valores é o que nós chamamos de variação da posição em x, ou melhor, não vou falar em posição nesse momento, nós estamos falando de funções bem aleatórias, né? Bem genéricas, mas vai ser a variação de x1 de x, né? Ele vai de x1 para x2, né? Não sei onde vocês já assistiram da minha aula até agora, mas sempre que eu falo da variação de um ponto antes e um ponto depois, então é a diferença entre o depois menos o antes, isso aqui recebe um nomezinho que é o delta, né? Nesse caso é uma variação de x, delta x, certo? A mesma coisa eu posso fazer aqui para a altura, né? Esse aqui é o y1 e esse aqui é o y2, né? A variação desse negócio aqui, dessa variação aqui vai ser a diferença em y2 menos y1, tá? Uma coisa que eu gosto de deixar bem clara aqui na definição do delta, né? Veja, a definição de delta, essa variação, ela vai aparecer em muitos lugares que nós vamos calcular aí. Variação de temperatura, variação de juro, variação de posição, variação de tempo. E a definição desse delta é o que vem depois menos o que vem antes. Eu gosto de falar dessa forma porque às vezes lá no ensino médio a gente é acostumado a falar final menos inicial, e não é só final menos inicial. Aqui nós vamos ter vários pontos intermediários, então é importante a gente entender que é simplesmente uma análise do que vem depois menos o que vem antes, tá bem? Então, como eu quero saber qual que é a inclinação desse negócio, o que é a inclinação? É o ângulo que ele forma com a horizontal, tá? Mas mais especificamente, né, esse A não é esse alfa, tá? Esse A, ele é a tangente de alfa, tá? Então, o coeficiente angular, né, ele é a tangente desse ângulo que nós vamos calcular aqui, né? Então, na verdade, nós vamos calcular a tangente de alfa, tá? E quem que é a tangente de alfa? Qual que é a definição lá da trigonometria de tangente? A definição de trigonometria lá da tangente, ela é cateto oposto dividido por cateto adjacente. Professor, o que é cateto mesmo? Tá, pode ser uma dúvida de alguém aí, né? Quando a gente fala em triângulo, retângulo, nós falamos de três lados bem conhecidos. Então, se esse aqui é o ângulo de 90 graus, né? O lado oposto é o que nós chamamos de hipotenusa. Vamos supor que eu quero saber em relação a esse ângulo aqui. Vou chamar nesse momento aqui de um ângulo θ. Tá? Em relação a esse ângulo θ, eu tenho um lado que é oposto e eu tenho um lado que está junto a ele. Tá? Então, esse aqui é o que nós chamamos de cateto oposto. Tá? E o cateto que está junto, que forma o ângulo, nós chamamos de cateto adjacente, tá? De junto, tá? Adjacente. Outra forma de falar, adjunto. Bem? Então, se eu quero saber qual que é a tangente de θ, é uma forma genérica, né, de calcular a tangente de reta, eu calculo através do cateto oposto
dividido pelo cateto adjacente. Tá joia? Que mais especificamente nesse problema que nós estamos calculando aqui, né, que eu quero saber qual que é a inclinação da reta, quem que é o oposto ao ângulo que eu estou analisando? É o ΔY. Quem que é o adjacente a esse lado que eu estou calculando? É o Δx. Então, especificamente nessa situação, a tangente de α, que é o nosso coeficiente angular dessa reta que liga esses dois pontos aí, ele vai ser o cateto oposto, que é o ΔY, isso é bem errado, isso dividido pelo cateto adjacente, que é o Δx. Certo? Então, com essa informação, eu consigo calcular aí quem que é o nosso coeficiente angular de uma determinada distância entre dois pontos. Ok? Vamos abrir um pouquinho mais essa nossa expressãozinha aqui, né? Então, o nosso coeficiente angular, ele vai ser a posição 2 menos a posição 1 dividido pela posição 2 menos a posição 1, respectivamente aos seus eixos aí que nós estamos analisando, né? Sendo a parte de cima o y e a parte de baixo o x. Tá ok? Agora vamos voltar aqui para a animaçãozinha só para a gente ver o que está acontecendo. Eu não quero saber, porque não, para ser sincero para vocês, não é muito útil quando eu estou analisando função eu determinar qual que é o ângulo dessa reta de dois pontos quaisquer. Não tem utilidade. Porém, se eu tiver alguma forma matemática de calcular essa inclinação a um ponto, veja, nós estamos usando isso daqui para calcular para dois pontos, mas se eu tiver alguma maneira de calcular essa inclinação para um ponto da minha função, e esse negócio é bacana, sabe por quê? Essa situação é exatamente, deixa eu passar, qual é a inclinação dessa função para cada ponto dessa função. E veja que é uma função um pouquinho mais complexa do que uma simples parábola, como nós tínhamos no primeiro problema aqui, tá bem? Então, ó, seja lá qual for essa função, essa linha, está aparecendo aqui, qual é a inclinação dessa função em cada ponto, tá? E aí, você pode estar estranhando que eu estou falando para vocês que agora nós vamos revisar a derivada e eu estou falando de inclinação de reta, mas, meus amigos, entendam o seguinte, é a mesma coisa. Isso é muito importante, tá? O coeficiente angular, né, e a derivada, eles são a mesma coisa. Se eu conseguir calcular qual que é a inclinação da reta de uma função para qualquer ponto dela, eu vou estar calculando a derivada, tá? Eu vou dar um exemplo daqui a pouco que vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, mas é muito importante vocês entenderem que nós estamos falando da mesma coisa, tá? Vamos aproximar mais dessas ideias. Como é que eu faço, então, para fazer esse ponto aqui, ele ser o mais próximo possível um do outro? Como é que eu faço para considerar apenas um ponto de uma função, sendo que, como nós vimos aqui, para eu calcular a inclinação de uma reta, eu preciso de dois pontos. Nós vamos fazer o que a animação aqui do PowerPoint está fazendo. O que ele está fazendo? Ele está diminuindo a distância entre os dois pontos que eu estou analisando cada vez mais, tá? Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer que a distância Δx ela vai ser a menor possível. Eu vou fazer com que Δx ele tenda a zero. Tá? Para isso, eu vou escrever um negócio que ele vai ser super lógico, por mais que vocês talvez também não tenham visto, que eu vou falar o seguinte, eu quero saber o seguinte, o que acontece quando eu levo esse meu Δx ao limite, tá? Isso aqui é um símbolo também de uma parte aí que vocês vão aprender no cálculo, tá? Mas não importa, só leia simplesmente que você olha para isso, você vê. Eu quero saber qual que é o limite de Δx tendendo a zero.
de qual função? Da função ΔY dividido por ΔX. Super genérico. Função mais genérica que eu poderia escrever. Tá bem? Esse ΔY, né, nada mais é que a variação da ordenada em relação ao x. Então, o que vocês têm que fazer aqui é simplesmente só siga o raciocínio. Siga o raciocínio. Por mais que vocês não saibam exatamente quem são esses termos, siga o raciocínio. Qual é o limite? O que acontece quando eu levo ΔX tendendo a zero ao limite? Por que pode ser complicado fazer isso, tá? ΔX tendendo a zero significa que em algum instante eu vou dividir algo por zero, e isso não é muito bom na matemática, né? Isso aí gera até algo que a gente não consegue resolver, tá? Quando eu adiciono essa informação, que é o limite e não ΔX igual a zero, tá? Então é o limite, é matematicamente o menor número que eu consiga calcular, não é zero, mas é 0,0000000, tá? Então eu não estou especificamente dividindo por zero, mas estou dividindo por um número, só que ele é um número muito pequeno. Quando eu faço isso, quando eu diminuo esse tamanho aqui, você pode falar para mim, professor, se eu divido um número por um número pequeno, então vai dar um número muito grande. Mas não, quando nós estamos falando de uma função, olha aqui nossa animação. Você percebe que quando eu vou diminuindo esse ΔX, tá vendo que eu vou diminuindo o ΔX, o que acontece com o ΔY? Ele também, o ΔY, vai diminuindo, tá bom? Então, eu vou estar diminuindo eles meio que proporcional, então esse negócio não vai dar infinito, né? Eu dividi por um número muito pequeno, não, porque eles estão diminuindo a mesma proporção, então vai dar um número real. Na verdade, numa análise de função, essa daqui é a definição do que nós chamamos de derivada. Veja, eu não vou entrar em grandes detalhes porque isso aqui chega para cá e isso aí vocês vão ver lá no cálculo. O importante é que é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos tentando entender que para eu calcular a inclinação de uma reta, eu preciso conhecer dois pontos dessa reta. Foi isso que nós começamos falando aqui. Certo? E aí, uma vez que nós entendemos que para calcular a inclinação dessa reta, estou falando de qual que é a tangente, né? Qual que é o ângulo que esse negócio forma com a horizontal, né? Em relação a uma reta, então eu estou falando do coeficiente angular dessa função, tá? Então, nós vimos que para eu calcular esse coeficiente angular, nós estávamos falando do cálculo de uma tangente, que é baseado no seu cateto oposto pelo seu cateto adjacente. Especificamente com as informações que nós temos, esse cateto oposto e esse cateto adjacente é a variação do ΔY com a variação de ΔX. Tá certo? E aí nós trouxemos essa informação que nós fomos simplesmente revisando aí dos nossos conhecimentos de trigonometria para uma situação que eu quero resolver. Quero saber o seguinte. Tá bom. Como é que eu faço para calcular qual que é o coeficiente angular? Não mais entre dois pontos quaisquer, mas dois pontos muito próximos entre eles. Quão próximos? Tão próximo que a diferença entre eles quase seja zero. Então, o limite de ΔX tendendo a zero. Tá? Então, como eu quero calcular qual é o limite de ΔX tendendo a zero para essa situação, essa é a definição de derivada. Tá bem? Tá? Quando eu consigo calcular isso daqui e eu tenho uma derivada, sabe o que eu estou calculando? Sabe o que eu estou definindo? Vamos voltar para cá. Eu estou calculando qual é a inclinação da reta dessa função para cada ponto, que era isso que nós queríamos fazer. Tá? Então, quando eu estou aplicando, consigo calcular a derivada de uma função, significa que agora eu pego cada ponto que constitui essa função e eu posso calcular qual é a inclinação da reta para esse ponto. Bom, e isso vai ser muito útil dentro da física, como eu disse, assim como em muitas outras disciplinas que nós vamos estudar.
tá bom? Bom, vamos para a parte prática, para a parte que mais nos importa nesse momento do que eu faço com a derivada, como eu uso a derivada. O operador derivado é um negócio que você vai aplicar sobre uma determinada equação, sobre uma determinada função. Tá? Então eu vou escolher aqui aleatoriamente uma função. E a função vai ser a função y, que ela é igual a 3x ao quadrado mais 5x. Só para começar, essa vai ser a função. Tá bem? Essa função é uma função de segundo grau. Eu espero que ela me dê uma parábola, tá? Como o termo que está acompanhando o x ao quadrado é positivo, eu espero inclusive que essa parábola seja de concavidade para cima, né? Maravilha. Então, são coisas que já deveriam estar no nosso subconsciente. Tá, professor? Mas e a derivada? Onde entra essa história? Muito bem. Lembra como ficou a cara da nossa derivada? A derivada ela ficou assim, ó. Derivada da minha função em relação a x, tá? Ah, professor, por que eu não corto esse d com esse d? Entendam que que eu estou falando aqui, tá? Para ser mais específico, tá? O operador derivada, a gente fala assim, ó, é d de dx, tá? Então, é o operador derivada d de dx que está derivando a função y. Especificamente, nesse exemplo que nós estamos fazendo aqui, ó, a função y vale 3x² mais 5x. Ou seja, para eu derivar uma função, necessariamente, o que eu vou estar aqui como sendo dentro do meu operador, tem que ser a variável que está dentro da minha função. Vocês entendem isso? Se eu falar assim, ó, quanto que é a derivada de y em relação a z? Eu tenho algum z aqui na minha função y? Eu não tenho, então eu não consigo calcular isso aqui nesse momento. Tá joia? Vai dar zero, na verdade. Logo a gente vai entender por quê. Bom, então eu estou pedindo, na verdade, nós vamos calcular então qual que é a derivada de y em relação a x, tá? Qual é a variação de y em relação a x. Tudo bem? Ah, professor, você está me enrolando, mas me falou o que é isso. Então, para isso, nós vamos ensinar para vocês agora um macete, tá? Por que eu entendo a dúvida, né, de vocês que pediram aí para explicar melhor as derivadas? Eu entendo, mas logo eu espero que vocês também entendam que é simples o que nós precisamos, tá? Todas as equações que nós vamos fazer aqui na Física 1, elas serão derivadas de uma forma só, que é o que nós vamos entender agora, tá? A derivada de diferentes funções vai dar diferentes formas de você calcular as suas respectivas derivadas. Se você for lá no Google digitar lá derivada de funções, você vai ver que existem tabelas completas de várias funções deriváveis, tá joia? Esse tipo de função que nós estamos derivando aqui, que nós vamos estudar na Física 1, e é somente esse tipo de coisa que nós vamos explorar, tá? Ele se chama polinômio. Então, o que nós vamos estar resolvendo são simples derivadas polinomiais. É só isso que nós vamos precisar saber na Física 1, tá bem? Você só precisa entender que a derivada ela é a inclinação da função num certo ponto, que eu quero saber quanto que vale essa inclinação. E você precisa saber no nosso curso como derivar um polinômio, tá? Então, ele vai funcionar da seguinte maneira. A regrinha é a que nós chamamos de regra do tombo. Tá? Essa é a fórmula geral da derivada da regra do tombo. Como assim, professor? Explica para mim. Então, o que eu tenho? Eu tenho esse elemento aqui. Vocês conseguem enxergar já? Onde A é a constante que está multiplicando a minha variável e N é o número que a minha variável está sendo elevada. Tá joia? Ah, professor, e outro termo? Você vai derivar ele à parte. Tá me entendendo? Você vai derivar cada termo do seu
polinômio. Por isso que isso aqui só é válido para equações polinomiais. Certo? Tá, e agora? O que eu faço? Entendi quem eu estou derivando. E agora, como eu derivo isso? Como é que funciona a tal da regra do tombo? A regra do tombo funciona da seguinte maneira. Em primeiro lugar, se você tem constante multiplicando alguma coisa que pode ser derivável, tá? Que vai ter situações em que a gente vai ter constante que não tem nada para derivar, tá? Então, se eu estou derivando uma constante que está multiplicando um termo que pode ser variável, sabe o que acontece com essa constante? Ela passa transparente a derivada. Simplesmente eu repito essa constante aqui na frente que eu vou calcular. Então agora vai ficar assim, ó, a derivada de x elevado a n em relação a x. E aqui entra a regra do tombo. A regra do tombo diz o seguinte, que quando eu derivo um polinômio, né, ou uma parte do polinômio, esse número que está sendo elevado, ele simplesmente cai. Entendeu? E aí agora esse x ele vai ficar não mais elevado a n, mas como caiu um n, xn menos 1. Essa é a regra do tombo. A derivada de uma constante que multiplica uma variável elevada a um certo expoente é igual a constante vezes o expoente que estava aqui, vezes a variável n menos 1. É isso. Vamos aplicar aqui? Então, a derivada de y dx dessa função, especificamente aqui, ela vai ficar assim, ó. Então, quem que é 3 nessa história? É a constante. O que acontece com a constante? Passa invisível a derivada. A nossa variável está elevada a que número? Quem que é o n? É 2. Então, o 2 simplesmente cai. E o que sobrou? A nossa variável elevada a n menos 1. Quem que é o n mesmo? É o 2. Né? Então, 3 vezes 2, x elevado a 2 menos 1. Isso é o primeiro termo dessa nossa derivada, desse nosso polinômio. Certo? E o segundo termo? Não sei, professor, aqui não está elevado a nada. Tá? Eu tenho 5, ok, que está batendo aqui. Mas quem que é o n nessa situação aqui, pessoal? Quando não aparece um número sendo... Então, eu tenho lá um número e ele não está sendo elevado a nada. Ele está sendo elevado ao número 1. Tá? Então, pode ter um aqui escondidinho. Quando tem um, a gente não escreve, mas ele está lá. Tá joia? Então, a nossa derivada desse camarada aqui, ó. Então, é a derivada de 5x elevado a 1. Estão enxergando? Ó? 5x elevado a 1. Então, o que acontece com o 5, que é uma constante que está multiplicando alguma coisa que pode ser derivada, ele passa transparente. X elevado a n menos 1. Quem que é o n nesse caso? 1. Menos 1. Agora pergunto para vocês. 1 menos 1 vai dar quanto? 0, né? Qualquer número elevado a 0, inclusive um número algébrico, que é o x aqui no caso, né? Qualquer número, letra elevado a 0 vai dar... Isso mesmo, 1, não 0, cuidado, tá? Qualquer número elevado a 0 vai dar 1, tá? Então, esse camarada aqui vai dar 0, né? E x elevado a 0 vai dar 1. Então, o que sobrou dessa nossa derivação aqui, ó? 3 vezes 2, 6. 2 menos 1 é 1. Então, 6x elevado a 1 mais 5 vezes x elevado a 0. Quando é 1, a gente não escreve. E quando é elevado a 0, é 1. Né? Então, a derivada de 3x ao quadrado mais 5x, na verdade, é 6x mais 5. Deu para entender? Vamos fazer mais um exemplo? Vamos derivar a função y de 5x à quarta menos
3x ao cubo mais 2x mais 6. Nossa, professor, agora ficou grande, hein? Agora ficou difícil, agora não sei fazer, tá muito grande. Vamos reescrever como que é a regra do tombo pra gente não esquecer? Vou botar ela aqui no cantinho, ó. Vai ficar assim, ó. A derivada de uma constante que multiplica alguma coisa que pode ser derivado elevado a alguma coisa, né? É igual a constante passa transparente, o expoente cai e a variável elevada a xn menos 1. Faltou caneta aqui, faltou lápis, né? Vou escrever aqui embaixo. A n x elevado a n menos 1. Ah, tá. Vai ser importante também, depois eu falo isso de novo no nosso encontro presencial, tá? Na prova, eu não cobro fórmula. As fórmulas estarão na prova, tá? Esqueci de falar isso no nosso começo da conversa. Então, você só precisa saber usar as fórmulas. Então, a fórmula da derivada, né, a regra do tombo, vai estar na prova lá, não se preocupe. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Identificar quem são os termos em cada um dos nossos termos dos polinômios, né? Como eles se encaixam aqui na nossa regra do tombo. Então, ó, 5x à quarta. Então, ó, 5x à quarta, não é isso? Menos 3x ao cubo. Então, ó, menos 3x elevado a 3, né? Mais 2x. Então, é 2 vezes x elevado a 1. Certo? E o 6 sozinho. Eita, nós. Quem será que é o 6 sozinho? Vou falar no final, mas vocês vão pensando aí, tá? Então, a derivada em relação a x de 5x à quarta, vou fazer um por um nesse caso aqui, tá bom? A derivada em relação a x de 5x ao quarto, então, nós identificamos, certo? 5x elevado a 4. Vai ser o quê? O 5 passa transparente, o 4 cai, regra do tombo, x elevado a 4 menos 1. Beleza? 5 vezes 4, 20. 4 menos 1, 3. 20x ao cubo. Tá? Tô fazendo devagar. É normal a gente começar fazendo devagar. Vocês façam devagar as primeiras derivadas que vocês tiverem que fazer. Mas daqui a pouco vocês aplicam a derivada direto aqui no polinômio. Vai ser muito rápido, tá bom? Derivada em relação a x de menos 3 x ao cubo. Ignora esse meu igual aqui com o número errado, tá? Derivada em relação a x de menos 3x ao cubo. Então, menos 3 é o número, é o azinho que está como constante, né? Então, ele passa transparente. Menos 3. Elevado a quem é que está, multiplicado por quem? O númerozinho está sendo elevado aqui. Então, é o n, né? Que cai no tombo, de x elevado a 3 menos 1. Né? Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. 3 menos 1 vai dar 2, então x ao quadrado. A minha letra às vezes é bem feia, tá? Então às vezes você pode até me mandar um e-mail. Professor, no minuto tal lá do vídeo o senhor fez uma letra que eu não entendi, ficou muito feia. O que era mesmo? Eu respondo para vocês, tá bom? Derivada em relação a x de 2x. Ah, professor, esse não tem expoente. O que está acontecendo aqui, então? Eu tenho um umzinho escondido aqui, né? Então, vamos lá. 2 é essa constante, ela passa transparente. Quem é que está elevado aqui? O 1, né? Desce multiplicando, mesmo assim. X elevado a 1 menos 1. Tá já? 2 vezes 1, 2. X elevado a 1 menos 1, 0. Né? X elevado a 0 vai dar 1. Olha só. Essa ideia é bacana, sabe por quê? Como é que eu derivo 6 aqui, minha gente? E agora? Quanto que vai dar a derivada
de 6, ou seja, é um número só, não tem variável acompanhando ele, certo? Vou te ensinar um truque para vocês, só para vocês entenderem matematicamente o que está acontecendo. Mas uma vez que vocês entenderem isso, vocês não vão precisar fazer isso. Vocês vão só fazer o passo seguinte, vou ensinar, tá bom? Quando eu tenho um número sozinho, né, uma constante sozinho, um número, né? Eu preciso derivar ele, o que eu tenho que imaginar? Mas não que eu vou fazer isso sempre, é só imaginar. Você imagina que ele está multiplicando o número 1, por exemplo, não é isso? Né? Se multiplicar por 1, continua sendo 6, certo? Só que, né, fala para mim o seguinte, o que acontece com qualquer número elevado a zero? O que acontece com qualquer número elevado a zero? Quanto que vale isso? Não vale 1. Qualquer número elevado a zero vale 1. Tá? Inclusive, x elevado a zero. Ha! Olha que legal. Tá bem? Então, quando eu tenho um número sozinho, sem nada na variável, você pode imaginar que ele está sendo multiplicado por um x elevado a zero. E aí, se eu aplicar a regra do tombo aqui, olha o que acontece. 6 é a constante, certo? Ela passa transparente. E cai o zero. E aqui vai ficar x elevado a zero menos 1. Ah, professor, vai ficar x elevado a menos 1? Não. Porque antes disso, estou multiplicando por quanto aqui? Ó? Por zero. E 6 vezes zero vai dar zero. 0 vezes menos x elevado a menos 1 vai dar zero. Tá bom? Isso é o que acontece quando você deriva uma constante sozinha, que não tem, né, nada multiplicando ela, nenhuma variável multiplicando ela. Tá joia? Na prática, quando você encontrar assim, ó, a derivada de 6. Derivada de 6 é uma constante, derivada de constante vale zero. Certo? Sempre que você for derivar uma constante, a derivada é uma constante sozinha, não as constantes que estão acompanhando números que são deriváveis, né? Letrinhas que são deriváveis aqui, nossas variáveis, né? Quando eu estiver derivando um termo que desse meu polinômio que ele está sozinho, sem acompanhar um x, a derivada de uma constante vale zero. Derivada de constante vale zero. Tá bom? Como é que fica, então, a forma final dessa minha derivada da função y, vai ficar assim, ó. Derivada de 5x à quarta, 20x ao cubo. Derivada de menos 3x ao cubo, menos 9x quadrado. Derivada de 2x é 2 vezes x elevado a zero, que vale x elevado a zero vale 1. Então, 2 vezes 1, que é o próprio 2. E derivada de 6, que é como se tivesse um 6 vezes x elevado a zero, fazendo toda essa coisa aqui que eu espero que vocês não façam, tá? Isso vai dar zero. Tá bom? Então, a nossa derivada da nossa função em relação a x deu isso aí, ó. 20x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 2 igual a zero. Tá, professor, o que eu faço com isso? Aí o exercício, a situação, pode falar o seguinte, qual que é a derivada da função para x igual a 3? Tá? Então, você vai lá, calcula a derivada, agora você tem a função, a equação de como a sua função, como, melhor dizendo, como a tangente à sua função está indo ao longo do x, é isso que ela está mostrando, é isso que essa derivada está mostrando, ó, como é que a inclinação vai variando ao longo do x. Tá bem? Tá bem? Quando ele fala assim, ó, quanto que vale, então, a derivada de y em relação a x igual a 3, você vai lá, calcula a função dessa, deriva essa função, encontra quanto que ela vale, e substitui x igual a 3 aonde tiver x. Bom, aqui não tem, né? Ignora. Então, a derivada de y dx para x igual a 3, depois que você derivou, você vai lá e joga os valores. Então, 20 vezes 3 ao cubo, menos 9 vezes 3 ao quadrado, mais 2.
E aí você vai encontrar qual é a inclinação desta função no ponto x igual a 3. Tá joia? Então a derivação é uma forma é um operador que te dá uma informação complementar. Então, quando eu derivo essa função, eu obtenho como essa função ela está aumentando e diminuindo. Quando eu falo para um ponto específico, eu quero saber para x igual a 3, né? Aí eu substituo x igual a 3 aqui e eu vou encontrar qual que é a inclinação dessa função para esse ponto especificamente. Vou deixar aí esse site, onde você vai poder simular diferentes funções. Você escreve a função, tá? Só tem que acompanhar aqui a regrinha de como você escreve uma função, né? Então, ó, por exemplo, se eu quero escrever um x ao quadrado, a regrinha é uma regrinha de programação. Tá? É x circunflexo 2, isso significa x ao quadrado. Quer ver como eu estou falando a verdade? Ó? Eu vou mandar ele desenhar esse x ao quadrado, olha o que ele mostra para mim. Ó. Uma parábola. Tá vendo? Se eu colocar aqui um 3 e um asterisco, e mandar ele desenhar, ele muda, porque agora é 3x ao quadrado. Tá bem? Uma função de segundo grau, que é uma função do tipo de parábola, né? Se eu derivar 3x ao quadrado, vai dar o quê? 6x, tá? Se eu ativar essa marcação aqui, ó, o que eu vou ter? Uma reta. 6x não é uma reta? É isso que eu obtenho. Essa é a função, então, de como a inclinação está variando ao longo desse negócio aí, né? A pergunta para vocês é a seguinte: qual que vai ser a derivada de uma reta? Né? Lembra que uma coisa que é muito importante vocês entenderem é que a derivada ela é a inclinação de uma função a um determinado ponto. Tá? O contrário também é válido. Se eu sei qual que é a inclinação de uma função ao longo, né, de um gráfico, essa inclinação é a derivada. Então, olhem para essa linha vermelha. Falem para mim o seguinte. Tá mudando a inclinação nessa linha vermelha? Deixa eu mudar aqui, só vai ficar um pouquinho mais fácil de enxergar. Aí, ficou mais fácil de enxergar para diferenciar. Só mudei aqui, né? Ao invés de 3x, eu peguei a função meio de x ao quadrado, tá? Então, na hora que eu derivo isso também, vou ter uma função de primeiro grau, e aí me dá essa cara aqui de gráfico. Essa linha vermelha é a primeira derivada. Certo? Vocês conseguem enxergar aqui que como é que fica a inclinação dessa linha vermelha ao longo do gráfico? Vocês percebem que a inclinação não muda? Tá? Aí entra a segunda derivada. O que é a segunda derivada? Eu pego o resultado que eu obtive na primeira derivada e derivo de novo. Tá? Não existe um novo operador. Não, você deriva duas vezes simplesmente. Tá? Você calculou e encontrou dy dx, que é 20x ao cubo menos 9x ao quadrado mais 2. A derivada de segundo grau, né? Ela vai ser simplesmente você pegar essa nova função e derivar de novo. Tá bem? Quando a gente deriva uma função que é uma reta, o que vocês esperam de resultado, minha gente? Se a derivada é a inclinação. A inclinação está mudando ao longo dessa linha vermelha? Não. Então, quando eu derivo uma reta, eu espero obter uma constante, porque a inclinação é constante. Olha que bacana. Tá? Se a inclinação é constante, eu espero obter essa linha azul aqui para derivar dessa linha vermelha. Tá? Então, aqui você pode brincar, ele dá uma dica aí de como você escrever diferentes funções. Lembrando que nós só vamos usar polinômio, tá? Vou colocar um x à quarta aqui, menos 3x. Manda ele desenhar lá. Ele vai dar uns negócios esquisitos. Vamos botar um número maior. Vamos botar isso. Lá, dá uns números esquisitos, tá? Mas você pode brincar à vontade, ó. Eu posso calcular aqui, ó, a quantidade derivada primeiro e segundo grau e assim por diante. Vale a pena depois você clicar no link aqui embaixo do vídeo
e você vai poder brincar um pouquinho sobre como muda a cara da função quando deriva uma vez, duas vezes e assim por diante. Tá joia? Espero que tenha ajudado esse vídeo aí. Se ainda assim ficar mais dúvidas, fiquem tranquilos, mandem e-mail, vamos conversando e eu tento melhorar o máximo possível. Tá joia? Valeu, pessoal. Muito obrigado.